E agora a gente tem a honra de conversar com o professor Everton Guimarães, ele que é diretor das escolas Kindle e Colégio Princípios, criador do método de ensino Princípios e também conselheiro do Conselho Municipal de Educação. E a gente vai falar da volta às aulas, da tão esperada por muitos pais e muito temida por outros, né, professor? Um tema bastante polêmico. É verdade. Nós temos assim a sociedade bem dividida nesse assunto, né? E eu fico muito feliz de poder estar aqui com você para falarmos de um assunto tão importante, né? Um assunto do momento onde as escolas aqui, inicialmente no município de Goiânia, iniciaram, né, o seu retorno presencial desde a semana passada. É verdade. E aí eu queria que o senhor explicasse para o público, né? Durante um tempo as crianças foram proibidas de estar em sala de aula, né? E muitos não sabiam por quê, né? Porque as crianças não eram a parte mais afetada da doença e agora se conseguiu uma liminar, né? Para que essas crianças voltassem. E de que forma que esses pais recebem essa notícia, professora? As escolas estão preparadas para receber essas crianças? Eu acho que a pandemia ela foi boa para que os pais entendessem um pouco mais a importância do professor, da escola. E a educação ela é dividida em alguns blocos, né? Então a gente tem a educação pública e a educação privada. E a educação pública ou privada ela é dividida na fase de educação infantil, que a educação infantil ela fica sob a jurisdição do município, né? Então quem decide se a aula vai voltar ou não é o prefeito aqui de Goiânia e o prefeito de cada cidade. E como nós estamos na pandemia, isso vai envolver a Secretaria Municipal de Saúde, o Comitê de Operações Especiais, o COI, né, o famoso COI municipal também, e o Conselho Municipal de Educação, que é o que eu faço parte. Tudo isso que eu disse é referente ao município. A gente tem um equivalente ao Estado, né? Então a gente tem o COI estadual, a Secretaria de Saúde estadual, o governador, né? Então, e o Conselho Estadual de Educação, que vai reger esse outro bloco. Então, o município ele fica responsável pela educação infantil, que é até 5 anos e 11 meses. E o Estado fica responsável pelo ensino fundamental e o ensino médio. Então, a gente tem essa discussão segmentada nesses dois blocos de educação infantil e ensino fundamental, né? Então, por exemplo, sobre as liminares, começou um movimento inicialmente da educação infantil. Alguns meses atrás, foram concedidas algumas liminares para escolas privadas, né, que é outra diferencial também. Então, a escola pública, eu entendo que é um volume maior de alunos. Com a pandemia, esse volume aumentou, porque muitas escolas privadas, né, infelizmente, faliram. E, então, é mais difícil para o poder público organizar essa logística. Mas para uma escola privada, não. Então, a gente tem escolas privadas, por exemplo, a escola Kindle é uma escola que eu tenho 60 crianças. Então é fácil administrar esse retorno numa escola de 60 crianças do que para o prefeito que vai organizar 100 mil crianças, né? Então por isso que é interessante que cada caso é um caso e que as escolas privadas, né, possam ter essa autonomia de retomar. Então as liminares elas serviram para mostrar isso. Então inicialmente várias escolas de educação infantil de Goiânia entraram com essas ações e ganharam. Com isso, despertou para o poder público, o executivo, tanto o prefeito quanto o governador, vamos falar mais do município de Goiânia, então o prefeito que vai definir, ele se sensibilizou mais a ouvir essa categoria. Então, a partir dessas liminares da educação infantil, o prefeito cancelou, entrou com cancelamento com o seu procurador, mas logo em seguida baixou o decreto semana passada, onde permitiu o retorno das aulas da educação infantil. Então, isso foi na segunda-feira da semana passada. O Conselho Municipal de Educação normatizou esse retorno, a Secretaria Municipal de Educação soltou o protocolo sanitário e vamos dizer assim, a educação infantil no município de Goiânia, lembrando que isso não vale para Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, as outras cidades do estado, mas por enquanto no município de Goiânia a educação infantil foi permitido o retorno. Só que existem vários critérios para esse retorno, por exemplo, não podem voltar todos os alunos. Então, as escolas têm que atender um critério de 30% só da capacidade da sala. Então, as escolas privadas de Goiânia de educação infantil, que foram as que mais foram abaladas com a pandemia, mais de 100 escolas foram fechadas em Goiânia, mas as remanescentes
estão abrindo suas portas, seguindo esses protocolos, atingindo e recebendo 30% dos alunos. Para os pais que não querem, falam, não quero que os meus filhos voltem, ele vai ter outra opção? Vai ter outra opção, né? Então é o livre-arbítrio, né? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Inclusive, nem é obrigatório voltar. Então, se uma escola falar assim, não, eu não quero que volte ao presencial, quero que fique só online. Se nenhum pai daquela escola quer voltar, todos os pais querem ficar online, pode ficar online. No Colégio Princípios, por exemplo, a gente tem 65% dos pais que querem voltar para o presencial. Na escola Kindle tem 40% que querem. Então, nós vamos preparar uma estrutura para receber de forma segura esses pais que querem voltar e vamos manter o ensino online com a nossa plataforma para os pais que querem continuar em casa. Então, nós vamos manter o que a gente está chamando de híbrido, né? Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, inclusive o senhor foi procurado por pais de alunos de várias escolas de Goiânia, pedindo ajuda, né, para essa volta, porque eles perceberam o prejuízo emocional também nos filhos, é isso? Sim. Nós temos uma comunidade médica meio dividida ainda, né? Mas em Goiânia, a Sociedade Goiana de Pediatria, ela soltou uma nota, né, dizendo que a H1N1 é mais nociva para a criança do que a Covid, né? E que, então, a gente começou a perceber, e os pais começaram a perceber, que a criança, né, um exemplo, no município de Goiânia, passando um dado para ser mais preciso, que foi o dado que a gente passou para o prefeito e colocou nas liminares, né? O município de Goiânia, durante toda a pandemia, tiveram 1.633 óbitos. 1.633 óbitos. Quantos desses óbitos são em pessoas menos de 19 anos? 4. Dá para contar na mão. De 1.633 óbitos, 4 de menores que 19 anos. Né? Então, se todos estão circulando, então o transporte urbano não parou, os ônibus estão circulando lotados, os terminais estão lotados, a 44 voltou, o shopping voltou, todos os adultos de Goiânia, ou a grande maioria dos adultos de Goiânia estão circulando. E só as crianças em casa? Então antes tinha medo que a criança ia para a escola, circulava, voltava e contaminava o adulto em casa. Mas agora nós ficamos com as crianças trancadas dentro de casa, e o adulto circulando e trazendo para ela. Então, se o adulto já está circulando, o fato da criança também circular não vai mudar em nada a equação. Então, isso que um grupo de pais percebeu, e muitos deles médicos me procuraram. São 1.400 pais de várias escolas que não são as minhas, inclusive. Colégio Interamérica, Colégio WR, Mapleberry, e várias outras escolas de Goiânia, para citar alguns que falavam comigo com mais frequência. Uma desses pais é a doutora Paula, que é a diretora do Hospital da Criança, que é o maior hospital pediátrico de Goiânia. Então, trouxeram números e dados que a volta das crianças, né, ela não vai prejudicar a pandemia. Então, um grupo, talvez a maior parte dos médicos hoje já pense assim. Então, esse grupo de pais sentiu essa necessidade e me procurou como conselheiro do Conselho Municipal de Educação para ajudá-los. Então, eu orientei, né, e foi movida uma ação liminar que essas escolas ganharam, são 29 escolas de Goiânia, para permitir o retorno do ensino fundamental, porque até então o decreto do prefeito contemplava só a educação infantil. Mas assim, Kézia, os pais normalmente não têm só uma criança, então tem um irmãozinho, né? É verdade. Então ele vai levar o irmãozinho para a educação infantil e tem um outro irmãozinho do ensino fundamental. Então, a gente moveu essas ações e 29 escolas de Goiânia ganharam, inclusive a Escola Kindle, o Colégio Princípios, e nós estamos autorizados a retornar. Mas as escolas ficaram com medo de essa liminar cair. Então ontem nós fizemos uma reunião com esses pais, uma representante do Colégio WR, um representante do Colégio Interamérica, da Mapleberry, me convidaram para ir e argumentamos com o prefeito. E o prefeito, olha, concordo com todos os argumentos de vocês, mas o que vocês vieram me pedir? Resumindo, o que precisa? Resumindo, e nós falamos, nós queremos pedir que o senhor não casse as liminares para que essas escolas possam retornar. E o prefeito Elis Rezende se comprometeu com o movimento de pais que não vai caçar
e vai permitir que as escolas retornem. Então nós já estamos nos organizando, no caso das minhas escolas, as nossas escolas, que eu sou diretor, estamos trabalhando na questão psicológica, que é tanto do professor quanto do aluno. Os professores sofrem também, né, com toda essa situação. Sim. Os professores, as crianças em casa. Eu, por exemplo, você lembra que os shoppings voltaram e as crianças menos de 12 anos não podiam ir para o shopping. E agora, algumas semanas, permitiu que as crianças menos de 12 anos pudessem ir para o shopping. A hora que essa notícia chegou lá em casa, minha filha de 7 anos estava dando pulos e pulos de alegria. Vamos ao shopping, né? Como se fosse um evento, inclusive. Um evento. Então, assim, as nossas crianças precisam disso. Muito. Então, elas estão fechadas dentro das suas casas, dentro dos seus apartamentos, né? É verdade. E eu acho que, eu não só acho, né, como o Comitê de Operações Especiais, o prefeito, a Secretaria de Saúde, já entendeu que é a hora desse retorno. Professora, eu quero agradecer a sua participação. Eu sei que hoje o senhor teve reunião o dia todo, mas o senhor abriu um tempinho na agenda para estar com a gente. Te parabenizar, juntamente com todos os outros profissionais que lutaram por essa conquista, que a gente sabe que foi uma luta de vocês. E eu super apoio, e eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Sem educação, nós não vamos a lugar nenhum, né? Sim. Alguns países, né, que tiveram lockdown, eles fecharam tudo, menos as escolas, né? Porque as escolas é que vão construir o futuro da nação. Então, que os nossos líderes aí, lembre-se disso, aprendam a valorizar um pouco mais a educação e priorizar a educação.